Estamos de volta com o Trabalho em Revista. Quem não assinar a carteira de trabalho de seus empregados domésticos terá agora que pagar uma multa. É uma lei nova e para saber mais sobre essa legislação a gente conversa agora com o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho de Mato Grosso, juiz Ivan Tessaro. Doutor Ivan, obrigada pela sua presença aqui. Essa multa, doutor, que está se falando para os empregadores domésticos é uma novidade para essa categoria, é isso? Mas ela sempre existiu para os demais trabalhadores? Exatamente. O que essa nova lei que foi criada semana passada, ela trouxe de diferente é que as multas previstas na CLT para todos os demais empregadores, quando eles deixam de cumprir alguma norma trabalhista, elas passam a valer também para os domésticos. E mais do que isso, na hipótese do empregador doméstico, ele deixar de anotar a carteira de trabalho do seu empregado, a multa, o valor da multa para ele é o dobro do que é aplicado para qualquer outro empregador. Então, significa dizer que o legislador está sendo mais exigente com o cumprimento desse direito para os domésticos do que ele é, em geral, para os demais trabalhadores. Isso, doutor, é resultado dessa história, esse histórico de não assinatura de carteira dos empregados domésticos? É o reflexo de uma prática que é bastante disseminada de ausência de anotação da carteira de trabalho em geral, né? Mas com uma frequência muito maior no âmbito do trabalho doméstico. A imensa maioria dos trabalhadores domésticos estão na informalidade, eles estão fora do regime de previdência social, o que é uma grande dificuldade, é um grande problema social, é um grande problema para a previdência social que não tem os recolhimentos e, por outro lado, para os trabalhadores no momento que eles adoecem, que eles sofrem acidentes, que eles que as domésticas ficam grávidas e precisam se afastar e elas não têm os benefícios que aqueles que têm a carteira anotada e são contribuintes da Previdência Social normalmente receberiam. Doutor, em regra, quando a gente fala em domésticos, a gente sempre pensa na empregada doméstica, aquela que trabalha na casa, limpando a casa, tal, fazendo almoço. Que outros trabalhadores se enquadram nessa categoria? Isso é verdade, uma vez que a doméstica que frequenta diariamente o ambiente familiar é o que compõe o maior número, mas não é a única, né? Temos casos de jardineiros, né, que cuidam do espaço em volta da casa, do motorista que presta serviço exclusivamente no âmbito doméstico, do cuidador de idosos ou de pessoas doentes. Enfim, o que define quem é trabalhador doméstico e diferenciando ele dos demais trabalhadores é saber se em decorrência daquele serviço que ele está realizando, o tomador, no caso o patrão, ele obtém algum lucro. Então nós podemos chegar até mesmo a algum tipo de chácara, algum espaço de recreio na beira do rio, na beira de um lago, na praia, etc., em que, ainda que exista ali uma produção mínima de mera subsistência ou para mera utilização das pessoas, que é uma pequena horta, a criação de alguns animais que são consumidos ou pelas pessoas que ali trabalham ou pela família, mas sem um excedente que é comercializado, todos esses serão domésticos. É o caso então do caseiro, doutor? Exatamente, é a hipótese do caseiro que cuida de uma chácara de recreio e a produção que ele eventualmente exista ali naquele local, não é destinado ao comércio, então ele continua sendo um doméstico. Falando em empregados domésticos, doutor, é um assunto que nos últimos 2 anos veio à tona com a ampliação dos direitos. No entanto, agora a sociedade começa a reclamar que, apesar de aprovada a lei geral, não é possível ainda, muitos desses direitos ainda não podem ser exercidos na prática. Eu queria que o senhor pontuasse que direitos são esses e por que isso está acontecendo.
É verdade. Aproximadamente há um ano foi aprovada uma emenda constitucional estendendo para os domésticos todos os direitos que são assegurados aos demais trabalhadores. Só que alguns desses direitos, para eles serem efetivos para os domésticos, eles dependem de uma norma abaixo da Constituição que venha a regulamentar para que o doméstico passe a ter acesso a eles de verdade. Então, em primeiro lugar, alguns temas já estão valendo para os domésticos. O exemplo mais conhecido e que gerou efeitos concretos com mais fácil de ser percebido é a questão da jornada de trabalho. Agora o doméstico tem direito à hora extra. Se ele trabalhar mais que 8 horas por dia ou 44 por semana, o excedente tem que ser pago como hora extra. Por outro lado, um conjunto importante de direitos ainda depende de regulamentação. Exemplos como fundo de garantia, seguro-desemprego, adicional noturno, salário família, entre outros, esses aguardam a aprovação de uma lei que venha a regulamentar a emenda constitucional. Essa lei já foi aprovada no Senado Federal, remetida para a Câmara dos Deputados, e lá na Câmara dos Deputados ela aguarda um consenso ser construído em torno de pelo menos um ponto que está sendo polêmico e que tem atrasado o andamento do trâmite legislativo lá dentro. Um ponto só? O principal ponto que tem causado esse retardamento é a contribuição sindical. Os parlamentares ligados aos sindicatos, eles querem que o projeto que veio do Senado seja alterado para que a contribuição sindical dos domésticos seja obrigatória, assim como ela acontece com todos os demais trabalhadores. O projeto aprovado no Senado diz que não é obrigatória a contribuição sindical pelos trabalhadores domésticos. Contribuição sindical é aquela que todo trabalhador paga um dia por ano. Por ano na data base da sua categoria. E isso tem gerado uma polêmica, tem gerado uma ausência de consenso e, por consequência, o retardamento na aprovação desse projeto de lei que está lá aguardando ser resolvida, entre outras, mas principalmente essa situação. Doutor, para a gente encerrar, queria que o senhor dissesse rapidamente quando foi aprovado, quando estava se discutindo essa PEC, falava-se muito que isso ia impactar muito, que as famílias não iam ter mais condição de pagar a empregada doméstica e que ia ser ruim para essas trabalhadoras, ao invés de ser um avanço com a ampliação dos direitos. Um ano depois, como presidente da Associação dos Magistrados em Mato Grosso, qual que é a análise que o senhor faz? É de que houve pouquíssimo impacto. A aprovação da PEC e a elevação do patamar de garantias de direito que foi assegurado aos domésticos, é claro que ela tem um impacto financeiro e que, em algumas situações, ela pode gerar alguma dificuldade para o empregador. Mas o que tem, na verdade, causado a redução do número de domésticos é o fato de que nós vivemos uma realidade hoje onde a oferta de emprego ela é maior. Os domésticos, aqueles que historicamente trabalhavam como domésticos, hoje eles têm condições de se qualificar mais e, por consequência, eles buscam outro tipo de trabalho que tem uma remuneração melhor. Então, eu diria que a PEC dos domésticos e essa lei regulamentar que está em vias de ser aprovada, ela vem, na verdade, criar um rol de garantias para os domésticos que, de alguma maneira, ainda que indiretamente, vai beneficiar aqueles que se utilizam desse trabalho, porque eles vão estar contratando trabalhadores que, eventualmente, eles podem fazer a opção de ser domésticos em detrimento de uma outra função, porque, como domésticos, eles vão ter um conjunto de direitos que até então eles não tinham. Então, não vejo isso como verdadeiro, como algo que realmente nós possamos dizer que os domésticos saíram perdendo nessa história toda. Muito pelo contrário, acho que era uma categoria que precisava de um olhar mais cuidadoso e esse olhar mais cuidadoso ele vem se concretizar através da PEC e vai realmente fechar esse ciclo no momento em que o Congresso Nacional aprovar a lei regulamentadora.
Doutor Ivan Tessaro, juiz, presidente da Associação de Magistrados do Trabalho em Mato Grosso, obrigada pela sua presença aqui. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link Vídeos. O programa também está disponível no YouTube, o endereço está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do Tribunal, seguir o TRT no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.